Olá, pessoal. Então vamos para a nossa terceira aula do nosso projeto Define, onde a gente vai estar falando sobre como encaixar alimentos que não são parte da dieta na sua dieta, né? E aqui eu vou estar falando um pouco sobre alimentos que não costumam fazer parte desse contexto de dieta, né? Que a gente sente falta ao longo da nossa semana ou no dia a dia, né? Ali um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa assim, né? Bom. Primeira coisa que eu gosto de falar sobre esses alimentos, gente, é que a gente precisa primeiro entender quais alimentos devem ser regras no nosso dia, quais alimentos ocupam esse lugar de exceção à regra. Então, os alimentos que ocupam o lugar de regra são aqueles que sempre vão trazer muitos benefícios para o nosso organismo, né? Eles cumprem uma funcionalidade, eles têm um papel no nosso metabolismo. Então, são alimentos que vão ter fonte de fibras, de proteínas, muitas vitaminas, né, minerais. Então, com o consumo desses alimentos, a gente vai conseguir tirar benefícios para a nossa alimentação e funcionalidades, né? O nosso corpo vai funcionar melhor com o consumo deles. Então, isso tem que ser regra. Agora, outros alimentos, eles cumprem um papel muito mais de ser algo prazeroso, ou então é algo cultural, ou é algo que faz parte de uma tradição e tudo mais. Esse segundo tipo de alimento, eles já vão assumir o papel de exceção na nossa rotina, né? E uma coisa, quando ela é exceção, o próprio nome já diz, ela vai acontecer de vez em quando, né? Então, eu não tenho motivo para trazer uma pizza para minha rotina, eu não tenho motivo para trazer um hambúrguer para minha rotina, não tenho motivo para poder estar trazendo um sorvete para minha rotina. São alimentos que eu sempre vou ter que buscar uma justificativa para o consumo deles. E aí já entra um ponto que eu acho muito importante de ser falado dentro desse contexto de dieta, que é justamente a justificativa, né? Nós perdemos a justificativa plausível para o consumo desses alimentos. Quando nós éramos crianças, ou então até uma geração atrás, sempre tinha aquela história da situação ter que justificar, né, o consumo daquele alimento. Então, tinha que ser uma festa, tinha que ser um aniversário de alguém, tinha que ser uma comemoração, justamente porque não eram alimentos tão disponíveis na rotina da maioria das pessoas, né? Então, era a receita especial de bolo que a sua mãe fazia no seu aniversário. Né? E com o passar do tempo, né, o comércio mudou, a indústria alimentícia mudou muito. Então, hoje, a gente já sabe que existe uma disponibilidade muito maior de comida para nós e ela chega com muita facilidade. E isso fez com que a gente perdesse esse senso de prioridade, que alguns alimentos devem sim ser uma prioridade por terem função, mas outros a gente tem que dar uma prioridade para momentos especiais, momentos que de fato justifiquem o consumo, né? Eu costumo falar que esses alimentos a gente não foi feito para comer sozinho, né? Então, se você pediu sozinho para comer em casa, muito provavelmente já não tá tão legal a sua relação com aquela comida ali que foi feita para se compartilhar, que foi feita para dividir bons momentos, que foi feita para você sair de casa para comer, né? Tá, beleza, talvez você coma sozinho, mas pelo menos sai de casa, vai ver restaurante, ver gente, né? Pra gente não acabar desenvolvendo um comportamento nocivo com relação a essa comida. Começar a associar ela à solidão, começar a associar ela a um vazio, começar a associar ela a uma emoção negativa, que é o que muita gente acaba fazendo, né? Acaba caindo. Então, o primeiro passo é entender que certos alimentos são exceções para a nossa rotina. E quando que eu vou me exceder? Quando que eu vou passar, né, a realizar essa exceção? Quando de fato existir uma justificativa, né? Que não seja eu comendo sozinho em casa, que eu saia para comer, que eu leve alguém comigo, que eu transforme aquilo num momento de fato especial, tá? E aí, uma coisa também que às vezes acaba acontecendo na rotina de todo mundo é que hoje é muito mais fácil consumir esses alimentos que não costumam fazer parte do contexto da dieta. E às vezes é mais fácil até do que fazer a própria dieta. E aí a gente merece um ponto de atenção a isso. Porque a falta de planejamento e a falta de organização não justificam consumir alimentos que vão ser mais nocivos do que vantajosos para o seu organismo, né? Então, às vezes, não me organizei, não tenho nada pronto e tudo mais. Buscar alternativas que sejam simples, mas que sejam mais saudáveis, é uma lógica muito mais coerente, né, do que eu simplesmente trazer ali um hambúrguer ou uma pizza por questões de urgência, né? Agora, como é que fica essa questão do balanço calórico, né, dentro da dieta?
Bom, gente, importante entender. Quando você está num processo de emagrecimento, existe um déficit calórico. Significa que eu, nutricionista, calculei ali a quantidade de calorias que está um pouco abaixo do seu gasto, a ponto de aumentar a sua necessidade de uso da reserva. Isso vai te fazer emagrecer. Quando você rompe com o déficit calórico, ou seja, comi a mais e isso fez com que eu não estivesse mais em déficit, o que que vai acabar acontecendo? O seu corpo ele estaciona. De primeiro você não vai engordar, você não só vai ficar parado ali, né? Não engorda nem emagrece. Por isso que a gente fala que fazer um número limitado de refeições livres no processo de dieta é mais recomendado. Porque aí a gente mantém o déficit calórico por mais tempo e você vai acabar congelando o processo só em um dia da semana, no máximo dois. É diferente de quando a gente traz exceções com mais frequência, né? Porque aí você não está em déficit nunca. Logo, você não emagrece, né? Não consegue emagrecer. E como é que a gente faz então com esse balanço semanal e tudo mais, né? Vamos supor que você foi convidado para um jantar, né? E aí você vai jantar um risoto, por exemplo, tomar uma taça de vinho, isso com certeza vai te fazer exceder as calorias da dieta. E agora, o que que você vai fazer? Primeiramente, não é necessário fazer nenhum tipo de compensação, tá, gente? Existe essa falsa ideia de que se você comer menos no dia seguinte, você vai conseguir compensar o que foi comido no dia anterior, mas o nosso metabolismo não funciona assim, tá? Eu costumo falar que o corpo ele não tem pena do que você fez, né? Ele não vai virar e falar: "Nossa, tadinho, tá passando fome hoje, deixa eu reduzir um pouco o efeito das calorias que essa pessoa comeu ontem." Não, um excesso calórico sempre vai ser um excesso calórico. Agora, se ele é um excesso que aconteceu só uma vez e depois você já voltou para o déficit, o efeito é completamente diferente do que o excesso seguido do excesso, do excesso, do excesso. Então, a lógica do eu já errei, vou chutar o balde também não faz o menor sentido, né? Então não tem essa necessidade de compensação. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes que a gente tenta compensar, às vezes você vai acabar consumindo menos calorias do que você precisa, né? Muito menos. E vai acabar ultrapassando o limite do metabolismo. E vocês já devem se lembrar, porque eu explico muito isso na consulta, que sempre que você consome calorias de menos, a ponto de ser menos do que o seu metabolismo precisa, seu corpo vai preferir usar a massa muscular como fonte de energia ao invés da gordura. Então, a gente acaba tendo um processo de perca de massa muscular e preservação da gordura, porque o consumo foi baixo demais. No final das contas, o que compensa mesmo é voltar para a dieta na refeição seguinte, tá? Sair, comi um almoço fora, tomei um sorvete, à noite eu vou jantar, o que era para ser o meu jantar na dieta. E por aí vai. É a melhor estratégia, juro pra vocês que funciona. Nutri, faz sentido eu entrar com um pouco mais de atividade física para poder gastar essas calorias? No caso da atividade física, faz. Até faz, fisiologicamente falando, se você fizer um exercício que aumenta o seu gasto, num dia de consumo maior, de fato, você vai conseguir manter um controle muito melhor. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado com essa prática, porque se começar a ficar muito recorrente, ou então uma tentativa muito grande de deixar proporcional, por exemplo, eu tenho que queimar 1.000 calorias, já que eu comi um milkshake com a batata. Isso é um comportamento que, quando ele vai ficando excessivo, ele é também um tipo de transtorno alimentar, tá? Muita gente não reconhece a bulimia porque ela é muito ampla. Então, a bulimia ela pode ser tanto a questão da expurgação, né, que a pessoa ela provoca vômito, quanto a parte intestinal, então o uso de laxante, é uma tentativa de eliminar fezes mais rápido, e também por atividade física, sabe? A conta calórica de você ficar tentando queimar as calorias que você gastou, quando isso se torna obsessivo, de fato, você pode estar desenvolvendo bulimia. Então, faz sentido, é uma prática recomendável, mas a gente tem que ter muito cuidado. A linha do comportamento saudável para o doentio, ela é muito tênue, né? Só depende da dose. Bom, falamos então sobre como a gente insere, né, esse alimento, quantas vezes se recomenda comer um alimento fora da rotina, né, durante uma semana, e como que a gente pode estar tentando equilibrar, né? A gente volta na refeição seguinte para manter ali o nosso consumo calórico e também os estímulos hormonais da nossa dieta. Perfeito.
também falamos do papel da atividade física. Agora, para a gente poder finalizar, vamos tentar pensar que toda refeição que é feita com alimentos que foram pensados exclusivamente para o prazer, então, como eu falei, eles não cumprem um papel para o nosso organismo, a gente precisa tentar tornar essas refeições menos danosas para o nosso organismo, né? Fazer ali uma contenção de danos mesmo. Como que isso pode ser feito? Primeiro, através das quantidades, né? E aí eu trago um outro dado muito interessante sobre isso, que é o que faz a gente pensar sobre como anda o consumo das pessoas e como é importante a gente estar trabalhando com quantidades moderadas de certos alimentos. Bom, o dado é o seguinte. Há 25 anos atrás, o McDonald's estava no Brasil com sanduíches que eram menores e mais caros do que eles são hoje. Por quê? Porque para a indústria McDonald's, né, para o restaurante McDonald's, essa franquia mundial, não fazia sentido trazer os produtos maiores para o Brasil, porque eles iam gastar mais e o brasileiro não ia consumir. Então, eles preferiam fazer sanduíches menores, que ia gerar desejo nos brasileiros, e até cobrar um pouco mais por esses sanduíches do que fazer que nem era nos Estados Unidos, que os sanduíches eram muito gigantes. Isso há mais de 20 anos atrás. Hoje, o McDonald's já chega no Brasil com uma linha de sanduíches maiores e mais caros, né? Que essa linha existe, que é a da caixinha preta, né? E também chega com promoções de dois pelo preço de um, ou de dois sanduíches extremamente baratos. Porque o perfil alimentar do brasileiro mudou muito nos últimos anos e nós estamos comendo mais. A indústria alimentícia, ela não é burra, gente. Ela não faz vista grossa para isso também. Muito pelo contrário. Ela vai se planejar para que você que já está tendendo a gastar mais com comida, passe a gastar cada vez mais. Então você pensa que você está ganhando ao comprar dois sanduíches pelo preço de um, quando na verdade, além dos prejuízos nutricionais, calóricos para a saúde e tudo mais, aquele sanduíche sempre foi menos do que você compra, muito menos do que você paga nele. Só que agora o McDonald's conseguiu te convencer a comprar dois. Antes você só comprava um. Deu para entender que a saída sendo maior, eles estão tendo uma rotatividade de dinheiro muito maior num sanduíche que já não custava tanto assim para ele ser feito. É a mesma lógica do Bob's, quando ele te cobra só 50 centavos pelo aumento do milkshake. É porque provavelmente aquele milkshake ali, o custo de preparação, ele é praticamente o mesmo, independente do tamanho. Só que aí ele consegue lucrar um pouquinho mais e te convencer a tomar cada vez mais. Fast food, gente, eles funcionam numa lógica que é muito mais de fidelizar o cliente do que de entregar uma coisa muito grande de uma vez. O McDonald's, ele não está interessado em te entregar um produto que vale R$ 80, que nem o dele. Ele está interessado em fazer você voltar. Então, quanto mais vezes você comer McDonald's, melhor, né? Isso é um tipo de comércio, é um tipo de um formato que se usam nas empresas, onde você usa produtos mais baratos para manter a fidelidade do seu cliente. Então, olha que legal. O brasileiro passou a consumir mais McDonald's e tem uma tendência agora a consumir para sempre. Como que a gente rompe esse ciclo e a gente lida com isso? E por que que eu estou trazendo esse dado para vocês? Porque se você sabe disso, então você não tem por que ser enganado. Seu objetivo era comer um Big Mac. Não importa se vem dois pelo preço de um, você vai comer só um. Ah, mas aí por tantos centavos eu vou conseguir comprar um outro. Então você vai dar esse outro para outra pessoa. Porque você só precisa de um. Não tem por que você se propor comer dois Big Macs no dia simplesmente porque aquilo te custou só R$ 2. Não tem lógica nenhuma. Já custou só R$ 2, então beleza. Se você encontra uma pessoa que tá passando fome na rua, você entrega o outro sanduíche. Ou então leva pra alguém que tá na sua casa, chama um amigo pra comer com você. Entendem que esse comportamento com relação à comida a gente precisa ser consciente. Olhar para esse tipo de estratégia de marketing, de estratégia da própria indústria alimentícia e saber reagir de forma consciente perante isso. Porque se a gente fosse deixar levar, gente, tudo vai parecer vantajoso. Tudo vai parecer muito gostoso. E a gente vai estar comendo cada vez mais e com mais frequência.
né? O dia que aciona o gatilho na sua mente de que comprar dois sanduíches do McDonald's é mais barato do que pedir uma marmita, você começa a comer o sanduíche do McDonald's com uma frequência muito maior, né? Então a gente precisa entender qual que é a ferramenta que a indústria usa para nos manipular, para que a gente possa agir perante ela. O outro dado interessante que eu trago para vocês sobre esse consumo excessivo de açúcar, de farinhas e também sobre a própria indústria alimentícia. A Nestlé, que é uma das marcas mais famosas mundialmente também, né, do ramo alimentício e de suplementação e farmacêutico, né? A Nestlé, ela tá nas três áreas. Ela atua tanto na farmacêutica quanto na suplementação, quanto na alimentação. Que a Nestlé fez, gente? A Nestlé lançou na Inglaterra e no Reino Unido você já pode comprar alimentos pensados para quem usa Ozempic. Como assim, Kate? Na Inglaterra e, assim, no hemisfério norte no geral, o uso dos análogos da GLP-1, que é o Ozempic, o Wegovy, é, Mounjaro, o uso dessas medicações tá muito, muito, muito popularizado. Muito popularizado mesmo. Por quê? Primeiro que é o lugar de onde elas estão vindo, né? Então elas são medicações que vêm desses países, né? Então lá ele é muito mais barato, muito mais acessível. Mas segundo é que o próprio governo desses países tem estimulado o uso dessas medicações, porque o gasto em saúde pública e saúde particular com obesos no hemisfério norte é absurdo. Custa uma parte muito grande do dinheiro do país inteiro você lidar com as complicações da obesidade, do diabetes e dos problemas cardíacos. Então, o próprio governo faz campanha para as pessoas usarem o Ozempic, o próprio governo estimula a venda do Ozempic, facilita o acesso ao Ozempic e a todos esses outros remédios. E aí a Nestlé, que não é burra, o que que ela fez? Olhou e falou: bom, vamos criar uma linha de alimentos específico para quem usa Ozempic, porque a gente não vai perder dinheiro. Então eles começaram a criar alimentos que são muito atrativos, muito palatáveis, bonitinhos, fáceis de preparar, super práticos, que conseguem driblar as estratégias de baixo consumo do Ozempic. E aí você pensa, mas Kátia, eles não estão usando remédio justamente para aprender a comer menos? Como é que a Nestlé vem e continua estimulando o comer deles? É assim que a indústria alimentícia funciona. Então, de fato, todas as vezes que a gente for comer uma coisa fora de casa, que a gente for comer um alimento que não faz parte da nossa rotina, tem que ser um ato consciente e justificável. Não estou dizendo para vocês que eu não consumo produtos da Nestlé. Não estou dizendo para vocês que eu nunca fui no McDonald's. Muito pelo contrário. Só que sabendo de tudo isso, eu escolho as coisas de acordo com a minha vontade naquele momento e de acordo com o que de fato justifica para mim, né? Meu sanduíche favorito do McDonald's é o Big Mac. Então eu chego lá, não vou pedir outro só porque é mais barato, vem dois, né? Não faz sentido. Gosto de alguns produtos da Nestlé. Quando eu compro esses produtos é para um uso específico e tem lógica, então tá tudo bem. Agora, o que não tá tudo bem é a gente não saber o que a gente está fazendo, nem por que a gente está fazendo. Então, quando o assunto é inserir alimentos fora do contexto da dieta para a gente poder vencer compulsão alimentar, comer excessivo, comer exagerado, é você ter consciência do que você está comendo e por que você está comendo. Espero que tenham gostado. Espero que essa aula ajude e até a próxima.